No vídeo de hoje eu vou trazer 4 dicas simples e práticas para você que está começando a estudar tarô não ficar perdido no tempo, não ficar perdido nesse processo e conseguir ter um aprendizado bem mais fácil e bem mais tranquilo, sem nenhum ruído, sem grandes dificuldades. Então, se você está começando a estudar tarô agora, fica aqui nesse vídeo que você vai gostar dessas 4 dicas que eu vou trazer para vocês. Olá, pessoal! Para você que não me conhece, o meu nome é Lena Pacheco e esse daqui é o canal Anel Tarô. Aqui nós falamos de tarô de forma simples e descomplicada. Também vou trazer um pouquinho da minha história com o tarô, como que eu comecei, as minhas dificuldades, para você não cometer os mesmos erros que eu. Combinado? Então vamos à primeira dica. Dica número 1. Escolha um profissional, um professor, um autor para você começar a estudar e vá com ele, siga com ele até o fim. Até o fim, não é até o fim da sua vida, tá? É até você conseguir entender o tarô. Por que eu digo isso? Porque não funciona você começar a estudar lendo um livro de uma pessoa e aí no meio do processo você pega o livro de uma outra pessoa. Muitas vezes essas pessoas, elas ensinam de forma diferente, elas têm uma concepção diferente, elas seguem uma escola de tarô diferente, e se você está começando, isso vai ser confuso, isso vai ser difícil, isso vai atrapalhar o seu desempenho, o seu desenvolvimento no estudo do tarô. Então, como vocês já sabem, eu trago aqui sempre, quase todos os vídeos que eu posto aqui, eu trago o Ney Naif, os livros do Ney Naif, que foram os que eu comecei a estudar. Então, eu trago para vocês porque é o que eu conheço e eu gosto, né? O que eu conheço, o que eu gosto e o que eu considero muito bom. Se você não vai fazer curso, se você vai só estudar por livro, a dica é essa: pegue um autor e siga com ele até você entender o tarô. Depois que você entendeu a estrutura do tarô, os arcanos do tarô, a lógica das leituras de tarô, aí sim você pode estudar com qualquer coisa. Depois que você entendeu, tudo bem, mas enquanto você está entendendo, estudando e começando, aí não, aí só vai gerar ruído na sua cabeça, só vai te atrapalhar o seu desempenho nos estudos do tarô. Então, minha recomendação aqui é o Ney Naif. E agora eu vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória, quais foram os meus principais erros nesse sentido. Quando eu comecei a estudar tarô, eu comecei por esse livro aqui do curso completo de tarô do Ney Naif, que eu já fiz uma resenha desse livro aqui no canal. Se você quiser ver, eu vou deixar o link dessa resenha aqui na descrição desse vídeo. E quando eu comecei a estudar, eu comecei por esse livro. Só que junto com esse livro, eu comecei também a assistir vídeos no YouTube. Então, eu comecei a assistir vídeos de uma pessoa X que falava, que tinha uma linguagem mais, digamos, de tarot terapêutico mesmo. Então, tinha uma linguagem mais espiritual, uma coisa mais de evolução do espírito e tudo mais, que é a linguagem do terapêutico. Falava sobre a cabala, sobre a árvore da vida, as seifirotes, eu nem sei se é assim que fala, mas fazia um pouco de sentido, porque querendo ou não, tarô é tarô. Então fazia um pouco de sentido o que eu lia aqui e o que essa pessoa falava. Porém, gerava algumas dificuldades, porque algumas coisinhas não batiam, não faziam muito sentido, não entravam tanto assim na minha cabeça. Então, aqui começou um pouquinho de ruído no meu desenvolvimento com o tarô, no meu desempenho nos meus estudos. Então, por isso que eu trouxe essa primeira dica para vocês. Não façam isso, tá? Porque vocês vão arrepender. Então, sigam essa minha dica que vai dar tudo certo no final. Depois que você entender o tarô, aí você vai lá estudar a árvore da vida, você vai lá assistir todos os canais do YouTube sobre todas as pessoas e tudo bem que você vai criar um repertório muito grande e muito bom. Mas para começar não, tá bom? Combinado? Joinha? Ok, vamos lá. Segunda dica: aprenda primeiro os arcanos maiores, estude, entenda os arcanos maiores, depois comece a fazer leituras com os arcanos maiores, só com os arcanos maiores. Isso se você estiver estudando sozinho, tá? Sozinho, sem curso. Se você estiver estudando com um professor num curso, pode ser que ele ensine para você estudar os dois e fazer leitura com os dois, mas você está sendo amparado, tudo bem. Para estudar sozinho não dá certo. Vou contar um pouquinho da minha história também para vocês.
Eu comecei com esse livro aqui que eu já falei, do Ney Naif, e eu comecei lendo Método Europeu. O Método Europeu é um jogo que você usa 2 cartas em cada casa, uma carta de arcano maior e uma carta de arcano menor. Então vamos dar um exemplo aqui para vocês. Vou usar aqui o Método Europeu no jogo SCR. Então aqui nós temos uma casa que é a situação, uma casa que é o caminho, e a outra casa, que é o resultado. Casa 1, 2 e 3. Casa 1, 2 e 3. Então, no método europeu, eu vou embaralhar, vou embaralhar aqui o tarô, e aí vou tirar 2 montinhos, um montinho de arcano maior e um montinho de arcano menor. Aí embaralhei os 2 montinhos, tirei uma carta de cada uma para cada casa. Então, na casa número 1, eu vou tirar 2 cartas, arcano maior e o arcano menor. Na casa 2, 2 cartas. E na casa 3, 2 cartas. Um arcano maior e um arcano menor. No método americano, então eu vou lá embaralhar o tarô inteiro e aí vou tirar uma carta para cada casa, independente se é maior ou menor, o tarô está sendo embaralhado com as 78 cartas. E nesse mesmo jogo, por exemplo, situação, caminho e resultado. Então, uma carta para cada casa. Nesse jogo aqui em cima tem arcano maior e tem arcano menor. Nesse jogo aqui embaixo poderia sair uma casa com arcano maior, outra com menor. Nesse caso aqui saiu só menor, tá? Então, quando eu comecei a estudar por esse livro aqui do Ney Naif, eu comecei de cara estudando e fazendo e lendo o método europeu. E aí é o seguinte, qual que é o problema? Na época, eu mal sabia direito os arcanos maiores, eu quase não sabia muito dos menores, eu ainda lia com o livro, então eu abria para poder ver o significado, eu mal sabia as palavras-chave dos arcanos menores e eu fui me aventurar neste método aqui. Esse método é muito bom, né? Realmente para mim, né? É o melhor para mim. Não existe método melhor ou pior, mas para mim é o que funciona mais. E eu fui me aventurar nesse método de cara sem saber direito o significado das cartas, e nós temos o seguinte: aqui na casa situação, nós não temos só o significado da carta da força, nós temos a força e o 3 de paus, e eu preciso ler essas 2 cartas, esses 2 conceitos juntos, como se fossem um só. Então, é claro que quando eu comecei usando esse método, já de cara eu lia tudo errado. Muitas vezes eu não lembrava o significado do arcano menor, que era o que eu tinha mais dificuldade na época, então eu lia só o maior. E tá errado. A partir do momento que você fala pro seu baralho assim, ó, eu vou ler com o método europeu, e aí você tira 2 cartas, você tem que ler as 2 juntas, e não uma de cada vez, ou só uma ou só a outra. Então, eu lia errado, bastante, quando eu estava começando a estudar, e assim, se eu tivesse começado a fazer as minhas leituras só com os arcanos maiores no início, eu tenho certeza que seria muito mais fácil para minha aprendizagem, porque eu ia fixar muito mais os conceitos, os conteúdos, os símbolos, e depois quando eu juntasse com o arcano menor no método europeu, ia ficar muito mais fácil para mim. E eu tenho certeza que para qualquer um é assim. Então, se você quer estudar método europeu também, comece estudando primeiro os arcanos maiores. E aqui nesse livro, o Ney Naif, ele ensina assim. Primeiro estuda o maior, começa a fazer jogo sobre o maior, depois acrescenta o menor, para você não ter tanta dificuldade, para você não sofrer tanto no estudo do tarô. Dica número 3. Escolha um deck
tradicional. Um deck tradicional pode ser o tarô de Rider-Waite-Smith, que é o que eu estou usando nesse momento, ou um tarô de Marcélia, que é o que o Ney Naif aconselha que você comece, né? Ele não aconselha que você comece com o de Marcélia, mas enfim, ele aconselha que você comece com um tradicional, seja Marcélia, que é aquele que, como eu já disse aqui para vocês, não tem a cena nos arcanos menores numerados, ou o de Waite, tá? Então, se você quer ser bem raiz mesmo, se você quer aprender sem muitos ruídos, se você quiser aprender de verdade o tarô, a estrutura do tarô, comece com o tarô de Marcélia. Comece com o tarô de Marcélia. Tenha também um tarô de Waite, se você quiser. Escolha um tarô que a pessoa que você está lendo o livro, o autor que você está lendo o livro, a pessoa que você está estudando, aconselhe, porque é através dos seus estudos com o livro, com essa pessoa ou com um vídeo que você vai aprender no começo, certo? Então aprenda com um tarô que essa pessoa aconselhe. Eu, Lena Pacheco dos Santos, a Anel Tarô, aconselho que você comece ou com o tarô de Marcélia ou com o tarô de Waite. Um problema no meu aprendizado foi que eu comecei a estudar com o tarô de Rider-Waite, né? E eu tinha muita dificuldade. Depois, quando eu comecei a tentar estudar o Marcélia, eu tive muita dificuldade, porque quando saía a carta numerada sem a imagem, sem a cena, naturalmente vinha na minha cabeça a cena do Waite. Então, por exemplo, saía lá o 2 de paus, na minha cabeça já vinha a imagem lá do tiozinho lá em cima do castelinho, com um pau na frente e um pau atrás, que é a imagem do tarô de Waite. Então, isso se tornou um pouco difícil, porque até isso sair da minha cabeça, até a imagem sair da minha cabeça, e eu começar a ler por meio do significado do naipe do número, foi um pouco difícil, porque é como se o tarô de Waite tivesse entrado lá na minha alma e não saísse nunca mais. Então, se fosse hoje, se eu fosse começar hoje, eu começaria pelo Marcélia e não pelo Waite. Dica número 4, e talvez a mais polêmica, então deixa eu respirar. Dica número 4. Não se deixe levar pela ideia de que tarô é intuição, de que você precisa de intuição, que você precisa daquela coisa espiritual para poder ler o tarô. Muitas pessoas elas associam o tarô à espiritualidade de forma muito intensa, no sentido de, se você não tem intuição, você não consegue ler tarô. Se você não tem uma cigana, uma entidade aqui do lado falando para você, você não vai conseguir ler tarô. Ou então, se você não cuidar da sua espiritualidade, se você não acender uma vela, colocar um incenso e alguma coisa nesse sentido, você não vai ter a intuição para ler tarô. Isso é polêmico, muito polêmico, mas o que você precisa mesmo para ler tarô é, estudar. Você precisa muito estudar. Não adianta você pegar o tarô e agora eu vou ler o tarô e você não sabe nada, você não leu nada, eu vou fazer uma leitura intuitiva e tal. Você pode até acertar algumas coisas, mas pensa o seguinte, as questões que vão aparecer para você com o tempo são questões complexas de pessoas difíceis, pessoas que têm problemas seríssimos. Então você vai realmente usar só a sua intuição, né? Que muitas vezes pode ser que você nem tenha muita, né, intuição. Você vai usar só isso para poder ajudar essa pessoa a entender os conflitos dela? Não. É necessário que se estude muito, que coloque a cara nos livros, que compre cursos, que estude sozinha se for o caso, mas que seja dedicado e que entenda realmente o tarô, tá? Essa é a minha ideia. Sei que é polêmico, sei que eu posso ter vários haters no meu caminho por conta disso, mas tira da sua mente essa ideia de que o tarô é só intuição e de que você vai precisar, sei lá, acender velas e cuidar de para poder ler tarô. Você pode ler tarô sem nada disso. Você pode ler tarô sem nada disso de verdade. Óbvio que, se você quiser
atrelar a sua leitura, os seus estudos com a sua espiritualidade, ok, tá valendo, é bonito, é bom, mas não fale por aí que isso é extremamente necessário, que você precisa consagrar o seu tarô para ele te responder. Não, você precisa estudar para ele te responder. Você pode consagrar, claro, mas você precisa estudar, tá? É, Tarô versus religião é um assunto bem polêmico, bem interessante. Vou trazer aqui no canal mais vídeos falando sobre isso. Mas a ideia central é essa, a minha dica é essa, não fique achando que vai ser só a intuição que vai salvar as suas leituras de tarô, não vai, tá? Estuda bastante, pesquise bastante, leia bastante, converse com outros tarólogos, sinta o tarô na sua vida, entenda como cada dinâmica da sua vida pode representar um arcano do tarô. Deixa o tarô entrar dentro de você, que aí sim você vai conseguir fazer boas leituras e sem necessariamente precisar de uma vela ou de um incenso para isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo teve importância para você, se você gostou desse conteúdo, dá um joinha aqui, se inscreve nesse canal, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu faça mais vídeos como esse, dando dicas, se vocês querem que eu faça vídeos explicando métodos de tiragem, e se vocês querem que eu faça vídeos falando sobre os livros de tarô ou sobre decks de tarô. Muito obrigada por ter ficado aqui até agora. Beijo e tchau!